Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo vídeo da série Mordomos dos Céus. Esse é o segundo vídeo de 12 vídeos. E hoje nós iremos falar sobre inimigo financeiro, que se encontra lá em Mateus 6:24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia fala que existe aqui então dois deuses. Sim, dois deuses. E fala que não podemos servir a um ou a outro, ou seja, não há neutralidade. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Então fala de Deus e de Mamon. Mamon, em algumas versões, está escrito riquezas. Em Mateus 6:24, em algumas versões falam riquezas. Mamon, a palavra tem um significado no hebraico de riquezas, e é uma entidade, um espírito que atua na área das finanças. E o objetivo de Mamon é controlar, dominar e então destruir as pessoas. Ele quer governar. O desejo de Mamon é se passar como um verdadeiro Deus. Ele quer que a pessoa confie no dinheiro para que ele haja na vida da pessoa. E ela abre ali uma legalidade e ela vai colocar a confiança dela no dinheiro. Então Mamon começa a controlar essa pessoa. Como a Bíblia ela fala que não há uma neutralidade, ou você serve a um ou a outro, então a gente pode entender que existe uma disputa para quem vai conquistar o seu coração, quem vai dominar o seu coração. E a Bíblia fala: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então existe essa grande disputa. E por conta disso, a Bíblia ela tem 2.350 versículos que falam sobre finanças. A gente pode parar e pensar, mas por que a Bíblia fala tanto de finanças? É porque existe essa força contrária a esses ensinamentos. Existe esse espírito que ele quer controlar as pessoas, destruir as pessoas, para que elas confiem no dinheiro e que elas que viva uma vida de escravidão, que esse é o desejo dele. Mas nós somos filhos de Deus, nós não fomos chamados para sermos escravos, nós fomos chamados para sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas essa entidade, ela tem atuado e tem prendido muitas pessoas, tem escravizado muitas pessoas, e mediante a isso nós precisamos entender como que é a atuação desse inimigo para a gente começar a neutralizar e também a impedir que ele atue na nossa vida. Eu separei para vocês 5 características da escravidão de Mamon. Existem muitas outras, eu separei apenas 5 para falar um pouco sobre essa escravidão, como que ele aprisiona e como sair dela também. Então eu vou falar hoje nessa aula, que é a nossa segunda aula. E se você não é inscrito no canal do Informe, se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar os outros vídeos. Esse é apenas o segundo de 12, então nós vamos ter muitos assuntos para falar, são conteúdos libertadores. E o curso Mordomos dos Céus, ele aborda a área emocional, a área financeira e a área espiritual. E na aula de hoje nós vamos abordar justamente o espiritual e o financeiro juntos, para você entender como que é as características da escravidão de Mamon e como se libertar dela. Pegue então o seu papel e caneta e nós vamos começar. A primeira característica da escravidão que eu vou falar hoje é o descontentamento por não ter as coisas. Eu dou como base nessa passagem nessa fala justamente quando o povo saiu do Egito e eles estavam no deserto, e quando eles começaram então a caminhar lá no deserto, eles começaram a reclamar, a murmurar, a criticar por não ter aquilo que eles queriam. Eles começaram a olhar lá para o passado deles, ver aquilo que eles tinham quando eles moravam no Egito. Eles viviam como escravos no Egito, mas eles começaram a fazer comparações e murmurar, criticar e reclamar pelaquilo que eles estavam tendo naquele momento. Deus estava dando a provisão necessária para aquele momento, para aquela estação que eles estavam, e eles começaram a reclamar e a murmurar e a se descontentar pelaquilo que eles estavam tendo naquele momento. E o descontentamento por não ter as coisas é uma das características da escravidão de Mamon. Quando você começa a reclamar por não ter as coisas, quando você começa a criticar o que você tem e começa a murmurar, é como se você estivesse falando para o Senhor que aquilo que Ele já te deu e aquilo que você tem não é bom. Então, é como se você não estivesse sendo grato pelaquilo que você está recebendo. E o descontentamento, então essa reclamação, essa murmuração te afasta de receber aquilo que você tem para você.
Porque o oposto disso é a gratidão, é você agradecer o que você tem, agradecer o que você vai receber, agradecer aquilo que você já viveu. Então, o descontentamento é a primeira característica que eu quero mencionar hoje da escravidão de Mamon. E como você consegue, então, combater essa característica? É através da gratidão. É você agradecer ao Senhor pelo aquilo que você tem hoje, pelo aquilo que você já recebeu e aquilo que você vai receber no futuro. Tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor todos os dias aquilo que você tem. Porque quando você é grato pelo aquilo que você tem hoje, você está dizendo, Senhor, eu sei ser fiel no que eu tenho agora. Eu posso sim receber muito mais do Senhor. Você pode me enviar muito mais. Então é como se você estivesse falando para o Senhor, pode me enviar, que eu sou grato pelo que eu tenho e eu já agradeço pelo aquilo que você tem para me dar. Então a gratidão vai te ajudar a combater essa característica da escravidão e também a dependência no Senhor. É você depender dele, é você saber que ele vai te dar aquilo que é necessário para esse momento, para essa estação que você está vivendo. Então, não tenha uma linguagem, uma comunicação de descontentamento, porque tendo essa linguagem, você está se afastando da possibilidade de receber algo da parte até de Deus naquele momento. Então, tire esse descontentamento da sua boca, da sua comunicação. Não reclame, não murmure, não critique aquilo que você não tem. Então agradeça o que você tem e agradeça pelo aquilo que o Senhor vai te dar. O segundo, anota aí, o segundo é preocupação e a ansiedade. Isso mesmo, a preocupação e a ansiedade é a segunda característica que eu quero falar hoje da escravidão de Mamon. Quando você fica ansioso e preocupado, você não consegue ver possibilidade, você não consegue ver uma solução, você começa então a ficar questionando como que vai ser o seu amanhã, como que você vai viver, como que vai ser. Então você começa a entrar no quadro de não conseguir dormir, de ficar pensando como que vai ser o seu amanhã, e isso faz você ficar preso. Faz você perder a tua paz, você fica preocupado e ansioso. Então a preocupação e a ansiedade é como se fosse uma venda nos seus olhos que te impede de confiar no Senhor e saber que Ele pode fazer algo. Então essa característica ela tem aprisionado muitas pessoas. É justamente a falar, será que Deus pode fazer isso por mim? Eu prefiro confiar mais no dinheiro, porque o dinheiro pode me dar, pode fazer. Então, quando a gente começa a comunicar verbalmente, ou até mesmo não verbal, a nossa linguagem corporal, nessa questão de ansiedade e preocupação, é como se você estivesse dizendo para o Senhor, eu não confio que o Senhor pode mudar a minha realidade, eu não confio que o Senhor pode entrar na minha causa. Então, como combater esse sentimento, esses sentimentos que tanto tem atormentado? Você consegue vencer através da confiança. Ou seja, você confiar que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai entrar na sua causa, que o Senhor vai realizar, que você não precisa se preocupar com o seu dia de amanhã, porque o Senhor vai entrar com a provisão, vai entrar ali na sua causa, aquilo que pode parecer impossível, o Senhor ele tem poder para realizar. Então confiar no Senhor, acreditar que Ele pode fazer e que Ele vai mudar essa situação. Confie no Senhor. A Bíblia tem muitas promessas sobre confiança, sobre aquilo que o Senhor pode fazer. Então confie nele, realmente ele se entregue e fale assim, Senhor, eu confio que o Senhor pode mudar a minha realidade. Então, essa é a segunda menção que eu quero dizer hoje. A terceira é justamente a impaciência na compra de bens. Quando você é impaciente na compra de bens, de adquirir bens, você começa a agir por impulso, você não se controla, você acaba gastando mais do que pode, agindo por impulso e tomando decisões erradas, precipitadas e que vão te trazer um resultado ruim. Então a impaciência ela é uma característica da escravidão de Mamon, porque a impaciência faz você comprar por impulso, faz você tomar uma decisão financeira por impulso e que vai te trazer consequências. Então como você consegue combater os impulsos? É através do autocontrole e através do domínio próprio, que é o mesmo significado. É você dominar o seu espírito, é você começar a controlar as suas decisões, aquilo que você vai tomar, aquela decisão que você vai agir ali, ter prudência, medir o impacto dessa decisão que você vai tomar. Isso vai te ajudar a colocar freios nas decisões também que você toma. Então, a impaciência, ela é uma característica da escravidão e você consegue vencê-la com autocontrole, dominando ali o teu espírito. A Bíblia fala que o homem paciente, ele é muito melhor do que aqueles que conquistam cidades. Provérbios fala isso, então seja paciente, compre na hora certa, não haja por impulso, tomando decisões que vão te trazer justamente um resultado ruim.
E vai ter sim uma das aulas que eu vou falar sobre autocontrole, então depois eu vou explicar um pouco mais sobre autocontrole. Dentro das 12 vídeos vamos ter também um vídeo de autocontrole. E a quarta característica da escravidão são dívidas atrasadas. Sim, dívidas atrasadas, elas trazem peso. E essas dívidas atrasadas, quando você toma emprestado, você se torna escravo de quem empresta. Então, quando você adquire ali, compra algo que você tem que pagar depois e você não honra, ela se torna, então, uma conta não honrada. E essa conta não honrada traz um peso, sim, porque você se torna escravo de quem emprestou. Aí você pode pensar, mas eu não peguei emprestado, eu só não paguei meu cartão de crédito. Sim, você pegou um crédito e por não ter pagado, você acabou sendo escravo de quem te emprestou aquele crédito. Então nós não fomos chamados para sermos escravos, nós fomos chamados para sermos livres. E quando você adquire uma dívida, é uma conta não honrada e é o seu nome ali que está no meio. E a Bíblia fala que o bom nome vale mais. E a Bíblia também fala, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, se você comprou, precisa pagar, o teu nome ali, honrar aquela palavra que você deu. Então, como você consegue combater isso? Como você consegue combater as dívidas atrasadas? É através de um planejamento financeiro. Você, então, fazer um levantamento de quais são as dívidas que você tem, começar a fazer um planejamento para quitá-las. Mesmo que leve 10 anos para quitar, dê o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo para você sair disso. Eu vou falar um pouquinho também em um outro vídeo mais como você sair das dívidas. E como você também consegue através de educação financeira, porque se você entrar no processo de dívidas e não trabalhar a educação financeira, você também pode entrar num outro processo depois. Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu saí das dívidas, beleza, eu consegui sair das dívidas, depois entrei de novo, e quando eu fui ver, estava lá numa bola de neve e eu precisei trabalhar a educação financeira em mim para conseguir, então, não mais cair naqueles mesmos erros. Então, um planejamento financeiro, uma educação financeira vai te ajudar a sair desse quadro de dívidas. E o quinto que eu quero falar é justamente, eu vou falar sobre 3 tipos junto nesse quinto, que é inveja, cobiça, ganância. Quando você tem inveja de quem tem bens e que você não tem, quando você ou fala mal de quem tem, quando você cobiça aquilo que o outro tem, ou quando você ali é ganancioso, que quer conquistar sem olhar a quem, olhar a sua volta, ou quem você está prejudicando, isso também é uma característica da escravidão de Mamon. A inveja faz com que você se afaste daquilo que você quer. Por quê? Porque a inveja, quando você sente inveja, você comunica para o seu cérebro que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, porque você está invejando alguém. Então nas suas falas, você pode criticar aquela pessoa, você pode debochar daquela pessoa que tem algo, você pode falar mal daquela pessoa, e quando você faz isso, você comunica para o seu cérebro que isso é ruim. E nessa comunicação, você se afasta daquilo que você queria um dia ter. Por que isso acontece? O seu cérebro ele tende a se afastar da dor e se aproximar do prazer. Então, quando você comunica inveja para o seu cérebro, ele vai se afastar daquilo que você quer alcançar, o que você queria alcançar que o outro tem. Então, quando você faz isso, o seu cérebro já recebe ali aquela comunicação que aquilo é ruim, então ele vai se afastar dessa dor e vai se aproximar do prazer. Então, ele vai fazer você não alcançar aquilo que você estava olhando da outra pessoa. E a inveja, ela faz você se afastar daquilo que você quer do outro. Então, além de ser errado, você também se afasta disso. E como você consegue combater esse sentimento de inveja, sentimento de ganância, de cobiça? Você consegue combater isso admirando aquele que tem. Admirando, sim, você admirar aquele que tem. Aquele que tem mais do que você, admire, modele, fale bem dele, abençoe a vida dele. Fala assim, Deus abençoe porque fulano tem aquilo, ele conquistou aquilo. Glória a Deus por isso. E você vai se aproximar disso. Porque, como eu falei, o seu cérebro ele se afasta da dor e se aproxima do prazer. Então, quando você se aproxima, quando você admira uma outra pessoa, quando você elogia, quando você abençoa aquela outra pessoa, você está comunicando para o seu cérebro que isso é muito bom. E ele vai querer ele vai querer que você tenha aquilo porque é algo bom. Ele vai querer que você sinta aquele prazer porque você está falando isso. Então, admire outras pessoas, elogie outras pessoas, modele outras pessoas e você vai se aproximar daquilo porque você já vai estar abençoando a vida do outro. Então,
você consegue combater essa característica da escravidão que tem aprisionado muitas pessoas. A inveja, os ciúmes, tem aprisionado muitas pessoas e você consegue combater admirando. Isso é maravilhoso, porque você vai estar abençoando e aquilo que você abençoa, você atrai para você a honra que você abençoa, você nela prospera. Então aquilo que você abençoa, você atrai para você, porque aquilo que você planta, você colhe. Eu até falei na primeira aula, então aquilo que você tem plantado hoje, você vai colher. Então admire pessoas, plante coisa boa na vida dessas pessoas que você vai colher. Então eu falei aqui 5 características da escravidão de Mamon. Falei um pouco como você consegue mudar hábitos, comportamentos para te ajudar a vencer. Mas eu quero também te dizer algo espiritual. Quando você está ali aprisionado dentro dessas características de Mamon ou em outra característica que você tem percebido na sua vida, que está tendo uma força ali demoníaca, algo que está atrapalhando a tua vida nessa área, faça um ato de renúncia. Peça ao Senhor, ore, fala, eu renuncio. Comece a clamar e nessa fala você comece a declarar que você rejeita a ação de Mamon na sua vida, que você não aceita mais, que você declarando palavras que Mamon não tem poder sobre a sua vida, que ele não tem poder para ditar o que você vai fazer com o seu dinheiro, como que você vai educar os seus filhos, as viagens que você vai fazer, com quem você vai casar. Então, faça esse ato de renúncia, se ajoelhe, clame mesmo, fala, Senhor, eu não aceito a ação de Mamon sobre a minha vida, você tem autoridade, faça isso, renuncie, faça um ato de renúncia. Se for necessário, anote no papel aquilo que tem feito você bloqueado a tua vida financeira, porque essa ação de Mamon tem bloqueado e escravizado muitas pessoas e você pode renunciar a essa ação fazendo uma oração de ato de renúncia. Então, faça essa oração, renuncie à ação de Mamon na sua vida, não aceite mais, porque para Mamon sair do nosso país, ele primeiro precisa sair da sua vida, ele precisa sair da nossa vida. Nós não podemos aceitar a legalidade de Mamon na nossa vida e só assim a gente vai conseguir expulsar ele do nosso país. Então, faça esse ato de renúncia, renuncie à ação de Mamon sobre a sua vida e comece a desenvolver novos hábitos, comece a desenvolver novos comportamentos. Aqui eu falei 5 deles, mas comece a trabalhar mais isso, aprenda mais sobre desenvolver novos hábitos que vão tirar, de fato, você dessa escravidão. É como se você saísse do Egito e começasse a viver um êxodo em direção à terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, viver a abundância do reino, viver de fato a comer o melhor dessa terra. Então, renuncie, saia do Egito e comece um êxodo, comece então o teu processo para sair daquela vida de escravidão para viver abundância como príncipe, como princesa do Senhor na terra que ele prometeu, a terra que mana leite e mel. Então faça esse ato de renúncia e se a gente for ver na Bíblia, a gente vê também a história de Jesus, a história de Davi, que não se dobrou à tentativa de Satanás para dominar o coração, como eu falei no início, há uma disputa para quem vai dominar o seu coração, quem vai comandar quem. Então, quando você comunica ali que Mamon não tem mais poder sobre a sua vida, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Satanás ele queria que Jesus aceitasse poder, para poder se prostrar diante de Satanás em troca de poder. Mas Jesus ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus ele deu pra gente também uma chave que somente ao Senhor nós temos que adorar. E às vezes nós podemos estar adorando ao dinheiro e não sabemos. Então precisamos fazer essa renúncia. Davi também foi um homem que deu uma outra chave pra gente. Quando Davi ele foi lá para o campo de batalha, onde estava Golias ali desafiando o povo, ele naquele momento tinha uma recompensa para quem vencesse aquele duelo. E a recompensa era muito boa, isenção de impostos, casar com a filha do rei, não pagar impostos, ganhar grandes tesouros e casar com a filha do rei, tendo ali direito ao trono, e ele, ainda mais ele que tinha já uma promessa, já tinha sido ungido. Mas o que ele fez? Quando ele chegou naquele campo de batalha, mesmo sabendo das recompensas que ele poderia adquirir, ele falou a seguinte forma, fala, quem é esse incircunciso para ficar afrontando o meu Deus? E ele não aceitou isso. Então, naquele momento, ele mostrou que o coração dele estava em Deus e que ele não aceitava que o incircunciso falasse do Senhor. Então, a recompensa veio para ele.
mas a atitude dele foi uma atitude de rendição ao Senhor, que o coração estava em Deus e não no dinheiro, não nas riquezas, e a recompensa veio. A bênção, ela persegue aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, aqueles que de fato obedecem, que o coração está em Deus. Então, faça essa análise de aonde eu tenho colocado a minha confiança, quem está dominando o meu coração, quem eu tenho colocado fé. Porque aonde você coloca fé, você faz acontecer. Então, faça essa autoanálise. Pare e pense. Quem tem dominado o meu coração? Quem tem guiado a minha vida? Quem tem guiado as minhas decisões? Eu tenho agido por impulso ou eu tenho sido paciente? Eu tenho sido manso ou eu tenho sido descontente? Eu tenho sido... eu tenho dívidas atrasadas, eu estou com a com as minhas dívidas pagas. Então, faça essas renúncias. Se você identificou que essas características estão presentes na tua vida, faça esse ato de renúncia, não aceite mais a legalidade de Mamon, diga basta, diga não. Então rejeite isso, porque você é filho, você é filha de Deus, você foi chamado para ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nós não fomos chamados para sermos escravos. Então, de fato, quebre essas algemas, não aceite mais isso sobre a sua vida. E esse foi o segundo vídeo de 12 vídeos. Nós teremos então 12 encontros e eu quero te dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar com você tudo aquilo que eu tenho ensinado dentro de sala de aula. Eu me chamo Fabiana, eu sou coordenadora do curso de Mordomos dos Céus e nós temos vivido experiências maravilhosas nesses dias e eu quero compartilhar para você tudo aquilo que nós estamos... são pequenos vídeos, mas nós estamos compartilhando aquilo que nós estamos vivenciando dentro de sala de aula. E se você identificou que você precisa de educação financeira, que você precisa de um planejamento financeiro, nós temos o curso, o treinamento 5 Passos para a Liberdade Financeira, que está aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link que você pode acessar, apenas R$ 97,00 você vai aprender a desenvolver a educação financeira e a criar novos hábitos para fazer você alcançar seus objetivos. Então, se você não tem, aprenda, corra atrás, se capacite, porque Paulo Vieira ele diz assim, aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe, porque se você souber, você vai ter. Então vá, corra atrás, adquire conhecimento e você vai ver que conhecendo a verdade vai te libertar. Então, até o próximo vídeo, Deus abençoe.